ex-aluno aqui da ECA, Departamento de Música. Eu entrei na ECA em 2006, então eu fiz o vestibular em 2005, começo de 2006. Tem duas provas, né? Tem a prova específica antes. E cursei até final de 2009. Em 2010 eu saí daqui e engatei no mestrado, inclusive na escola que tinha sido a escola do meu professor aqui, o Eduardo Monteiro, né? Bom, eu comecei a tocar piano porque tinha um pianinho em casa, na verdade. A história é engraçada, mas meus pais são romenos, eles vieram em 81 para o Brasil e acho que meu pai conseguiu um emprego e o chefe dele sabia que ele, enfim, gostava de piano, ele tinha tocado isso na Romênia, enfim, ajudou ele, deu um pianinho. E esse pianinho, enfim, crescendo lá em casa, eu cresci em Diadema, São Paulo, até os 22, e eu tocava nele, brincando no começo, depois comecei a fazer aulas, e nunca foi uma coisa assim, que eu achava que ia ser super séria no começo, queria fazer outras coisas também, mas pouco a pouco virou minha atividade principal. Então quando eu entrei na USP eu já estava fazendo repertório, eu acho que, enfim, de repertório profissional, digamos assim, de concerto, né? E eu entrei primeiro porque eu queria muito fazer aula com o Eduardo Monteiro, que hoje é uma referência já bem sabida no Brasil, como professor e também como pianista, e eu devo demais a ele na minha formação. E acho que isso carrega um pouquinho da tradição do passado, né, que a gente tem de conservatórios, escolas de música, que é seguir um professor, né? Você escolhe um professor e, se dá certo, você fica anos com ele. Normalmente é um período bom, 4 anos, né? O que eu fiz aqui com o Eduardo é um período saudável. Até ele mesmo comentava sobre isso, né? Porque às vezes não é bom você ficar só com uma pessoa por muito tempo. É bom sempre conhecer jeitos, enfim, maneiras diferentes, né? De fazer música. Mas essa foi uma das motivações principais, né? Eu vi ele tocar, sabia que ele tinha entrado na USP e queria ter aula com ele. E, ao mesmo tempo, a carreira acadêmica não é estritamente necessária na área de performance, para a qual eu estava já me encaminhando. Então, eu entrei nela primeiro porque eu queria fazer aula assim, com o Eduardo e eu queria estar numa universidade. Acho que isso é tirando o diploma que a gente ganha no final e que é importante, claro, né, em termos de trabalho, mas a experiência, isso é o que me atraiu muito, assim, a experiência de estar entre outros, enfim, músicos e artistas e comunicadores, isso me atrai muito e eu sabia que isso era essencial para o que eu tinha a aprender, né? E então, enfim, acho que principalmente para essa área, né, tá com outras pessoas, trabalhar em conjunto é ainda mais necessário, como qualquer profissão, né? Então isso acho que foram as motivações principais e foram os aprendizados maiores que eu tive aqui, de fato, né, com o professor e vendo gente pensando diferente, tocando diferente. E eu acho que até isso podia ser no departamento de música, na ECA, nas universidades em geral, acho que podia ser valorizado cada vez mais, assim, levar que existem muitas maneiras de aprender e cada um traz de fato uma bagagem que pode ser às vezes mais bem incorporada ou pode ser estimulada, desenvolvida. Isso é talvez uma questão que tem a ver com a educação em si, né? Não só nas universidades, que tem a ver com o ensino desde o ensino mais básico, que é justamente você despertar e desenvolver os talentos individuais e não só colocar um molde para quem está entrando, porque esses moldes carregam uma tradição que são muito importantes, mas a diversidade, a bagagem de experiências e a bagagem cultural que cada pessoa traz é muito importante e enriquece demais o aprendizado coletivo também, o aprendizado individual. E na música clássica, eu acho que isso é potencializado, porque a gente vem justamente de uma tradição que é bastante conservadora, eu acho. A música clássica, eu digo, né? E aqui a gente foca na música clássica, claro que tem obviamente, e novamente, uma bagagem essencial, mas que eu acho que ainda pode ser enriquecido, o curso pode crescer de diversas formas, né? E para várias áreas. O processo para, enfim,
me preparar para o vestibular e entrar aqui foi... Eu dei sorte porque eu gostava muito eu era muito interessado, eu acho, como criança, enfim, adolescente. Eu era estudioso, não, assim, não era um fissurado em fazer lição de casa, não era isso, mas eu me interessava muito pelos assuntos e eu acho que uma coisa que me guiou sempre e me ajudou durante a vida, eu acho, e ainda me ajuda, é que eu tento sempre correlacionar as coisas. Então, se eu aprendo uma coisa numa área, eu já tento encadear com o resto da minha vida ou outros conhecimentos. Então, eu sempre, nada me desinteressava na escola. Sempre achava interessante alguma coisa. E então, isso naturalmente me levou, acho que, a prestar atenção, a incorporar e me aprofundar nos assuntos. Então, quando foi para fazer o vestibular, eu não tive muito problema. Isso acho que me ajudou. Mas, claro, eu também achava que a escola era um pouquinho limitada assim, nos assuntos. Eu acho, sinceramente, o vestibular uma coisa necessária, talvez, mas um pouco engraçada para mim, assim, como se focam em disciplinas, às vezes, muito específicas e da mesma maneira já há muito tempo, sendo que o conhecimento humano eu acho que é mais vasto e ainda mais, por exemplo, a carreira de música, né, que eu cursei, eu justamente já tinha tido aulas antes, eu já estava no meio musical, digamos assim, então eu já sabia o que eu precisava para entrar na faculdade, mesmo antes, bem antes, eu já sabia que eu poderia entrar na faculdade. E eu lembro que no último ano de colegial, alguns amigos que gostavam de música, e eu falei que ia prestar música, eles quiseram também ver qual que era o caminho, mas já era um pouco tarde, né? Em um ano não dava para fazer aquele preparo. Assim como alguns não precisam do preparo com matemática, português, enfim. Mas essa faculdade de música e outras que precisam de prova específica, justamente, eu acho que podiam ser mais bem divulgadas até nas escolas. Eu sei que tem gente que faz curso de música e em alguns lugares ele é até obrigatório, ele é colocado, ensino de música e de outras artes, mas eu acho que não, o enfoque ainda é muito fraco, né, no Brasil, né? Porque justamente as pessoas chegam na hora de escolher, às vezes querem escolher. Não. A minha sorte é que não foi esse o caso, já tinha contato com o piano e também com as outras matérias não foi um problema, graças a Deus. Porque eu estava como todo mundo, assim, ou não como todo mundo, mas eu estava num período de mudança, então a minha maneira de lidar era também com certo receio, ainda mais se você vai fazer música, né? Enfim, quando você se dedica às artes ou outras de humanas que a gente sabe muito bem que parece uma coisa não tão funcional, sendo que no fundo é essencial para uma sociedade saudável, né? E para seres humanos pensantes e que levam à frente valores que eu acho que são que salvam no final a humanidade, né? Eu tinha justamente esse medo, né? Como é que eu vou me encaixar? E acho também isso é um ponto que pode ser mais bem trabalhado, né? Em geral, nos cursos de formação artísticos, né? Bom, eu esqueci até de falar, eu vim aqui pensando em fazer aulas com o Eduardo e não desprezando os professores de teoria, aliás, nem perto disso. Eu tive a sorte de fazer aula de teoria antes, então eu já tinha uma formação que tinha terminado o curso profissionalizante de música na Fundação das Artes São Caetano, então eu sabia que a matéria que eu tinha aprendido lá, eu ia rever aqui, no fundo, basicamente a mesma matéria. Mesmo assim, foi interessante o que eu aprendi aqui. Eu acho que pode ser mais bem focado em alguns assuntos. Eu acho que principalmente os alunos poderiam escolher um pouquinho melhor o que eles querem focar dentro do estudo musical. Isso é uma das sugestões. Algumas pessoas querem desenvolver muito mais conhecimento harmônico, tradicional, ou, enfim, ou do século XX, ou enfim. Podia ter professores muito bons, então podia justamente expandir um pouco isso, né? A formação acaba sendo um pouco... Tem, claro, matérias que uns fazem, outros não, mas podia ser mais abrangente. Porque assim a pessoa escolhe a área que ela vai atuar e pode... Então, nesse sentido... E quanto ao meu decorrer nos 4 anos de faculdade aqui, com o Eduardo foi é uma coisa engraçada também. O curso como instrumentista é bem... Assim, fica bem separado. Assim, o curso teórico e o curso prático. São coisas bem distintas, né? Eu acho que isso é uma coisa, justamente, no curso que podia ter mais entrosamento. Bom, Eduardo, eu lembro que na época ele era meu professor, mas também dava aulas, claro, né?
mas eu acho que podia ser mais entrosado. Isso é um desafio, porque no fundo o professor de instrumento ele precisa passar muito conhecimento em pouco tempo, teoricamente 4 anos, porque e são coisas assim minuciosas, são detalhistas, são coisas de prática, enfim, que demora e tem muita coisa para... Então os primeiros anos foram sofridos, porque o Eduardo veio com um trabalho extremamente refinado e exigente, e eu era uma pessoa bastante impulsiva, como se eu não fosse mais, mas enfim, eu queria tocar eu ia um pouquinho assim na minha, e ele meio que queria construir as coisas passo a passo, e no começo eu resisti um pouco, né? Ele deve ter tido dores de cabeça comigo, mas então o primeiro ano foi difícil, porque eu tive que justamente e isso acontece com música mesmo, né? Você pega um professor novo e ele reestrutura muita coisa de como tocar tecnicamente também, ou como ouvir, como pensar música. Então foi um processo bastante intenso, primeiro e segundo ano, para eu conseguir entender. Eu entendi mais para conseguir fazer, porque era muito difícil, né? Era muito difícil. Então, segundo ano já um pouco melhor, no terceiro ano eu consegui, acho que, desenvolver mais, ter mais repertório. E no quarto também, daí ganhei um concurso lá no Rio, no São Freire. E daí, enfim, eu comecei a desenvolver mais também na carreira. E, paralelo, no curso, as matérias teóricas, justamente, eu já tinha feito elas antes. Acho que o que pode ser repensado justamente para ter uma estrutura, enfim, de aulas e material, enfim, de acesso maior, para o aluno também poder escolher um pouquinho o caminho que ele vai fazer dentro do curso, né? Eu acho que isso... E, se eu não me engano, na minha época, quando foi assim, 2005, vestibular 2006, eles pediram uma coisa na prova teórica, de um nível, mas quando a gente começou na faculdade, começou no nível bem mais básico. O que me fez perguntar se, no caso, não seria uma boa repensar essa prova específica, ou para, né, justamente o que eu tinha falado, das pessoas que querem fazer música, mas não estão preparadas para entrar, mas se elas vão ter um aprendizado mais básico logo no primeiro ano, às vezes podia ter uma aceitação melhor, né? Ou repensar como avaliar alguém que tem talento e pode crescer, né? Mas eu acho que isso, de novo, é um ponto que tem que se desenvolver melhor, assim, o preparo, não para dizer ao aluno o que ele vai ter que fazer no mercado, porque o mercado vai mudar cada vez mais rápido mesmo, mas preparar o aluno para ele criar o seu espaço, para ele entender como funciona, para se pensar justamente qual que é a estrutura que existe, como as pessoas recebem, como elas recebiam, o que elas querem receber, porque muitas vezes você prepara uma coisa, mas chega na hora e com as pessoas que você vai ter que trabalhar, para as pessoas que você vai ter que tocar, elas nem entendem o que você faz. Então você vai ter que, na verdade, aprender a convencer as pessoas que aquilo é importante e mostrar para elas porque é importante. Então isso é muito importante, né? Então o músico vira de fato também um comunicador mais do que só com o instrumento. E hoje em dia isso se vê cada vez mais necessário, né? E acho que tem que se... Eu, lá em Boston, por exemplo, na escola que eu fiz, no New England Conservatory, enfim, que é uma das escolas mais antigas lá, eles tinham uma baita estrutura, né? E uma das classes, eu fiz essa classe lá. Eu não achei, sinceramente, muito bem feita, mas já tinha uma classe lá que falava disso. Que falava de como você empreender como músico, como você achar seu espaço, como... enfim, eles investiam muito nas coisas tradicionais, mas já faziam as pessoas parar para pensar, estudar e tentar desenvolver esse tipo de trabalho, né? Eu acho que justamente empreender, na verdade, eu acho que seria criar novos espaços. Usando, claro, uma linguagem que você já existe, ou você vai renovar ela de alguma maneira, mas não, eu acho que é necessário usar as estruturas que existem, mas eu acho, sinceramente, que elas têm que mudar, porque elas, não querendo ser pessimista, falar que estão se afundando, não é isso, mas eu acho que justamente está se desconectando, às vezes, com a comunidade, com a sociedade. Já está se pensando, as instituições, eu acho que estão até percebem isso, digo assim, as que fazem conselhos sérios, elas percebem porque muitas vezes passam por crises, ou os investimentos são cortados, e isso representa não só uma crise financeira que
todos nós vivemos, mas representa justamente que isso não é o principal para eles sustentarem, né? Isso acaba sendo a última coisa, não falando só da música clássica, mas acaba sendo um acessório, né, na nossa sociedade. Então eles têm que se repensar, mas eu acho que, no caso de como isso é apresentado para alunos da faculdade, eu acho que tem que se falar sim, de empreendedorismo novo, fora das estruturas que existem também. O que eu tive justamente no negócio que eu falei que eu não gostei é justamente isso, era que se falava das estruturas que já existiam. Então não falaram de como você pode criar a sua, enfim, né, ou mostrar exemplos que estão acontecendo, porque estão acontecendo. Tem gente fazendo coisa nova e boa. Só que acaba, influencia, mas não acaba sendo mostrado oficialmente numa instituição, não é mostrado tanto isso como um exemplo para os alunos. Sendo que no fundo eles têm, acho, mais chance de ser inspirado por isso, digo, em termos de proporção, do que necessariamente conseguir aquela vaga que é 1000 para 1, sabe? E que no final vai ser um baita estresse, quer dizer, tem para todo mundo, né? No sentido de que tem gente que gosta, quer fazer um trabalho numa orquestra, e óbvio, isso é um baita desafio, mas tem gente que... Eu acho que é um pouco isso, né? Crescendo assim, tocando piano e, enfim, vendo os outros tocar, eu lembro que todo mundo queria ser solista, assim. Não tinha um que falava, não, eu quero fazer música de câmara. E assim, o repertório de câmara é lindo. Hoje eu trabalho muito com câmara, enfim, eu estava comentando o projeto que eu também faço com música de câmara. E assim, eu lembro que... Mas o sonho de todo mundo é ser... Tudo bem, pode ser assim, é que nem ser o artilheiro, você sabe? Parece que é isso, mas assim, eu conheço muito solista que é super depressivo, ou cara que não gosta necessariamente do repertório, mas colocam na cabeça dele que não, você vai estar bem se você for o solista. Entende? Então, acaba restringindo um pouco as pessoas. Daí ela vai trabalhar com câmara ou tocar numa orquestra e já sente que ela não venceu. Então, eu acho que, nesse sentido, tem que se valorizar o amor pela música, em primeiro lugar. E não tanto assim, né? E lembrar que você pode criar seu espaço no mundo da música. É muito aberto. E, no fundo, se você for parar para pensar que, enfim... Não, as pessoas contratam, compram, como se fosse um produto. No fundo, você é seu próprio produto, você que vai criar o produto. Essa ideia eu acho que tem que ser mais bem desenvolvida e mais bem esclarecida nos cursos de formação. Lembrar os alunos, os músicos, que eles são artistas. Estudantes naquela hora, mas eles têm que vender seu peixe, têm que aprender a fazer isso também, têm que achar seu espaço, não só em estruturas conhecidas. É engraçado, né? O que aconteceu foi, eu tinha ganhado os concursos aqui, e daí em 2013 eu ganhei um concurso que chama Clara Haskell, na Suíça, quando completava 50 anos, ou seja, era um curso bem tradicional, um dos principais no mundo, ou seja, deu um boom, assim, né? Virou notícia, no meio musical clássico, né? Virou notícia, e eu não estava preparado para isso. Eu tinha, inclusive, pensado que não quero fazer mais concurso, porque eu não acreditava em concurso, porque é estranho competir com arte, porque acaba sendo um julgamento, claro, subjetivo, daquele júri, daquele dia, daquele momento, e às vezes isso as pessoas definem como se fosse, né, coisa eterna. Mas é uma forma de mostrar o trabalho, eu vi um pouco por isso, né? Eu gostava do programa desse concurso, sabia que é um curso grande, então tinha às vezes um empresário ia me ver, foi o que aconteceu no fundo. O empresário lá importante me viu e eu trabalho com ele até hoje, lá na Europa. Tenho aqui também, então eu fiz assim, do nada comecei uma carreira de pianista solista, digamos assim, e assim, mercado tradicional, que é o da Ferrari, mercado da Ferrari. E, claro, eu toco peças que eu amo, eu trabalho também com pessoas que eu admiro muito, mas tem alguma coisa que a minha personalidade e a minha formação, desde dentro de casa até, enfim, das coisas que eu pensava sobre o que significa fazer música, destoam desse mercado, né? Por mais que eu respeito a tradição, mas não me... E daí foi que a história assim, lá em Boston, onde eu morava, resumindo a história, né? Eu cheguei lá para estudar, eu estudava, mas eu queria muito conhecer os outros músicos e eu fiquei louco, tinha músicos tão bons lá. E eu chamava o pessoal em casa, literalmente, para dar festa. A gente bebia, tocava, chamava os amigos, se divertia, mas com música, né? E nisso começou a vir muita gente que não iria na sala de concerto, mas chegava lá em casa e topava e queria ir.
nossa, que sentava embaixo do piano para ouvir, literalmente, assim, e eu adorava, e ficava... E a galera começou a vir cada vez mais, virou um lugar super disputado, e começou a vir até professor daquela escola para vir tocar, porque eles eram um ambiente criativo. Um ponto importante que eu ia falar, que é difícil lidar com isso, ser acadêmico e ao mesmo tempo lidar com arte. Porque a arte, você precisa de um ambiente justamente que estimula a criatividade, a espontaneidade. Também, claro, você estuda coisas que precisam de empenho, esmero e conhecimento, mas você precisa desenvolver esse aspecto, né? A gente estuda obras de artistas que, no fundo, eram, às vezes, anti-acadêmicos. A gente estuda na academia, isso. Então é uma coisa... Então isso sempre me deixava um pouquinho em conflito. Eu ficava pensando, nossa, mas eles falam tanto de imaginação, de uma liberdade, assim, de criação, de um aspecto tão humano e rico, livre, justamente na arte, mas daí, se eu vou numa escola, eu sinto às vezes que eu estou num molde. Isso sempre me ficava, sabe, na cabeça. E daí essa experiência lá em Boston virou um projeto, porque viam tantos jovens e, assim, o público que a sala de concerto queria atrair, a gente atraía nas festas. E com gente tocando muito bem. E daí virou um projeto, Grumuse lá, que virou um baita projeto. Tem, enfim, festas todo o país inteiro e a galera vem, tem doações. E eu queria fazer, porque enfim, isso foi desenvolvido por um amigo meu, o site, mas eu estava ajudando, enfim, eu e um outro amigo meu que faz a tecnologia, e a gente estava no fundo junto fazendo. E eu ia vir trazer para o Brasil o projeto, mas os moldes não davam certo. E foi aí que eu criei esse projeto aqui, porque tinha, na verdade, uma coisa que eu queria fazer, que era a recuperação de pianos. Isso eu sempre quis fazer. Então, meio que uni as ideias e criei esse Pianosofia, que chama que nem filosofia, mas é pianosofia, sabedoria do piano. Justamente que estão pianos dormindo, né? Assim, pianos que estão dormindo na casa das pessoas ou em lugares, e a gente vai lá para acordar eles. Essa é um pouco a ideia, né? Então, e a informalização do tratamento com a música clássica, com os músicos, entre eles com o público, e também incentivo de música de câmara. Essas são as principais ideias lá. Câmara, porque justamente a música de câmara, que é tocar em conjunto, que não é tão valorizado muitas vezes, é tido como uma matéria menos importante, inclusive na faculdade. Eu acho hoje em dia que é uma das coisas mais importantes, tocar junto, porque você aprende demais. É mais ou menos como tudo, assim, você... saber falar muito bem, mas não adianta se você não sabe conversar, entende? Se você não sabe ouvir. Então é a mesma coisa, na música de câmara você tem que conseguir tocar e ouvir ao mesmo tempo. Você tem que, é como na conversa, e você faz junto uma obra maior com as outras pessoas. Não importa, a sua parte é importante, mas ela só é importante porque tem a outra também. Então é tão bonito, na verdade, tudo que tem por trás disso. E eu achava um absurdo justamente não ser valorizado. Então a ideia... E também, claro, né, os músicos que eu tenho na trupe, ainda bem, pianistas e também outros músicos, que não tinham espaço para tocar, assim, gente muito boa. E que justamente o mercado tradicional não abriu as portas para eles. E eles existem. Essas pessoas existem, e existem vários. Mas acabam se isolando, acabam não tendo espaço, acabam, enfim, até desistindo, dependendo. Então a ideia do projeto era um pouco isso, era fazer de tudo um pouco, né? Tem um site, as pessoas pedem um evento, basicamente os músicos do Pianosofia se reúnem constantemente para fazer festas entre eles, entre aspas, festas, porque a gente lê música, ensaia, prepara o repertório, mas justamente tenta cultivar essa sinergia, assim, entendeu? De entender por que a gente faz aquilo, o que a gente ama naquilo, se inspirar um no outro, assim, né? Eu acho isso essencial. E fazer com informalidade. Então, e daí disso levar para casa das pessoas. As pessoas pedem eventos, a gente também organiza, acha pianos, ou já fez em bares também, faz em residências, na rua, pode fazer, no fundo deve fazer em qualquer lugar. A ideia justamente é ir chegar nas pessoas. Então esse projeto justamente ele vai contra o meu nome como profissional do teatro, que eu vou, subo, eu tenho um cachê, eu ganho tanto, tem um empresário que cuida disso para mim, tem tudo, sabe, a coisa tradicional. E ao mesmo tempo eu faço isso. Eu, sinceramente, como eu lido com essa dualidade, assim, eu tento trazer... Eu ia falar trazer, eu vou falar que um vai para o outro vai para o outro, mas sinceramente é muito mais de um para o outro, é muito mais da informalidade, é muito mais da experiência que eu tive humana, de contato com esses músicos, em momentos super inspiradores que eu vivi,
que não eram nada glamourosos, que não eram, enfim, que não tem nada a ver com o mercado que aparece, eu tento trazer daquela experiência, eu tento trazer na hora que eu subo num palco. Ou seja, eu tento ser o máximo de informal, sem ser respeitoso. Eu tento falar com as pessoas. E é tão engraçado, é tão tradicional o meio musical, que só de um músico clássico chegar num palco e abrir a boca, a gente começar a tocar e dar boa tarde, falar alguma coisa do programa, as pessoas já veem, nossa, que informalidade, ou que assim, sabe, nossa, tá mudando. Assim, e no fundo ela só abriu a boca, você não fez nada demais. Sinceramente, não é nada demais. Assim, né? Mas já, por isso ser tão enrijecida, já parece como assim, quase uma inovação. É coisa assim, nossa, que informal que ele está sendo. Sendo que assim, eu já cheguei a fazer isso, entrar numa sala mais tradicional, chegar a cumprimentar e começar a tocar outra coisa, que não está no programa. Ou simplesmente entrar, as pessoas estão começando a entrar no público, daí eu entro também no piano, eu começo a improvisar alguma coisa, eu toco... E daí as pessoas não sabem o que está acontecendo. Eu trato aqui, assim, eu tô tratando como se elas estivessem entrando na minha casa. Eu tô tocando aqui, vocês estão aí. Então, eu vou tocar, ó. E daí, sim, porque se eu conseguir fazer isso algumas vezes, né, em palcos tradicionais, é a melhor experiência do mundo, assim, porque daí, só de você encaixar dessa maneira e esquecer um pouquinho, as pessoas já recebem de outra forma, e eu me inspiro muito mais para tocar. Porque isso, eu lembro isso desde lá em Boston, e também aqui nesses momentos que eu tô com amigos e tocando e me inspirando, ouvindo eles tocar assim, isso é o mais importante, assim, passar essa e fazer as pessoas sentirem isso. É muito mais importante do que, tô aqui, trabalhei, fiz um negócio. Isso tanto faz. O importante é você inspirar as pessoas, passar uma ideia. E tudo que funciona, tudo que dê oportunidade para isso acontecer, é válido, né? Então, acho que o meu caminho é esse, é passar dessa vivência, ou do que esse projeto Filosofia representa para mim, trazer para o mercado. Agora, do palco, projeto, não sei. Para mim é o inverso. Ali a origem, para mim a origem está lá. Essa experiência. E daí tento trazer alguma coisa dessa para o palco. Não, o mercado de fato me deu uma exposição. A minha carreira construiu lá, me deu um nome, digamos assim, para eu poder também desenvolver o resto. E também atrair as pessoas e conseguir convencer elas que vale a pena e que pode dar certo, que pode ser uma coisa que... E é uma coisa que me dá medo, eu fico pensando no Pianosofia, a ideia do Pianosofia até, cada dia eu tenho ideias mais mirabolantes, como pode ajudar mais gente, chegar em mais pessoas, chegar em mais casas, chegar em mais tipos de casas, chegar em mais comunidades, chegar em mais... E como também ajudar mais músicos. No fundo, daí eu fico pensando tanto que eu falo, nossa, mas daí vai virar uma hora uma instituição. Talvez até vire, mas o que eu nunca vou querer mudar com certeza é essa vivência desformalizada, assim, do músico. Que é importante ter a relação mestre-aprendiz e tudo mais, mas eu acho que a vivência humana e essa vivência e a convivência, elas são essenciais, assim, e elas ensinam muito. Então, inspirar as pessoas através desse caminho, eu acho que você gera um fluxo que vai muito mais longe na vida de cada um, depois com o que cada um tem que fazer, quer criar, ou com tanto faz que cada um trabalhe mais a arte. Eu acho que a função principal é você dar esse germen, sabe? Você joga uma ideia que vai florescer, enfim. Mas para isso acontecer, eu acho que tem que ter esse caminho direto, assim, o coração aberto um pouco, assim, sabe? Não ter nada parando, entendeu? Porque eu acho que, sinceramente, o que mais deixa triste hoje com o mercado da música clássica é um pouco isso, é sentir uma certa frieza, assim. Certa não, uma grande frieza. Eu acho que isso que também desatrai as pessoas aos teatros, e muitas vezes claro que tem performances que são calorosas, mas muitas vezes o tratamento com toda a situação e tudo mais acaba criando uma sensação de que aquilo é frio, que aquilo é parado, que aquilo é... Então, e a maioria, sinceramente, a maioria das coisas que eu ouço, não todas, mas a maioria são todo mundo tocando com muito medo de ser feliz, sabe? Estão tocando, tentando ir com falta de calor, eu acho. Esse calor é muito importante, né? Na música clássica, é engraçado. Na música popular, por exemplo, algumas gravações de jazz que eu adoro, né? Que são mais antigas também, que, sim, tem take 1, take 2, take... Assim, era take. E agora é isso aqui. Então agora, amanhã vai ser diferente, etc. E é legal essa coisa, no momento, né? Quando a gravação surgiu, ainda se vivia dessa maneira, eu acho, né? Até o registro.
E na música clássica também. Tem vários takes, às vezes, enfim, e você ouve que é na hora, assim, eles não estão tão preocupados se foi tecnicamente perfeito, tudo, não tinha também tantas edições e tal. Quanto mais a gravação evoluiu, e ainda com as escolas eu acho cada vez mais convencidas de que tem um jeito certo de tocar, então as performances são cada vez mais parecidas. E acho que um dos venenos na música clássica é justamente, não é a gravação, porque eu amo as gravações que eu tenho e enfim, as que eu conheço e vou conhecendo, amo, mas a mentalidade da gravação, eu acho que é uma das doenças que tem na música clássica. Encarar justamente a gravação como um produto final, primeiro, né? Em geral, eu acho que isso é um perigo na música clássica, achar que existe de fato um produto final. Porque daí você perde justamente que é efêmero e ao mesmo tempo, né, enfim, é uma evolução constante. E também de que quando você está tocando, que nem um grande amigo meu disse, o Yuri Pinho, pianista, você está com uma arma apontada na cabeça, quando tem gente gravando, assim, sabe? Um pouco assim. Então eu sempre achei que eu sempre me incomodava um pouco a ideia de gravação. Mas eu comecei a gravar e, por incrível que pareça, esse último CD que eu fiz na Suíça, lançado ano passado, eu acho que saiu com quem gravou, o técnico de som que estava comigo, era um músico também e que a gente conversava bastante, ele me incentivava a ficar tocando, ele me incentivava a entrar no meu mundo, assim, para tocar. Então, saiu uma gravação com bastante, eu acho, espontaneidade, assim, ele conseguiu captar isso. Ele pegou os momentos que eu estava me soltando sempre, e não preocupado porque é uma gravação, né? Então ficou bem legal, é um CD que eu toco os Pilotos de Chopin e as Bagatelas de Beethoven. O CD ganhou 2 prêmios na Gramofone e na Diapason, que são revistas importantes, daí isso também deu um boom, né? Isso foi uma coisa importante porque reverberou e tudo mais. Mas fiz também uma gravação do Concerto de Tchaikovsky com a Orquestra Jovem de São Paulo, Cláudio Cruz, lançada agora no passado. Fiz uma gravação para a revista Concerto e vou fazer agora uma próxima gravação para claves, com uma orquestra a ser definida. Tem conversas com o Zesp, mas vamos ver. E não sei, vamos ver. Eu tenho projetos assim para gravações e tudo mais, mas eu sinceramente queria investir bastante em gravações, justamente, por exemplo, nesses eventos informais, esses encontros no projeto Filosofia. Eu ouço amigos meus tocando e muito inspirado. Eu queria muito um dia poder justamente trazer esse mundo da gravação, a informalidade para esse mundo da gravação também, voltar um pouquinho porque que era no começo, que era, sabe, a coisa espontânea, a gravação do momento, e às vezes não é justamente tudo limpinho, tudo, mas assim, tem a ideia tá lá, sabe, e a criatividade está tão presente e é isso que empolga para ouvir. Acho que é importante. Então isso é um adendo. Eu acho que existe um desafio muito grande, né, em estudar a música clássica. Digo, nos dias de hoje e nas nossas situações também, eu digo aqui, paulistanas, que são até bem favorecidas, mas brasileiras. Uma porque, assim, você precisa se dedicar muito a um artesanato também, se você estudar, se você for se dedicar a um instrumento, né? Estudar o instrumento, estudar a tradição, a linguagem, aprender peças, enfim, tem toda uma maneira. E claro que existem várias escolas, mas isso de alguma maneira corre o risco de entrar numa bolha, porque os moldes ainda são moldes, muitas vezes, do começo do século XX ou antes até. Só que eles, na minha opinião, eles se enrijeceram de uma maneira não saudável, porque justamente naquela época, na época que as peças eram compostas, digamos assim, isso tratando de música clássica, que a gente está falando de música clássica não contemporânea, né? Naquela época ela era música contemporânea, né? Então se tratava com um pouco mais de frescor e a produção era intensa e tocava uma peça hoje, outra amanhã, enfim, tinha de tudo, claro, mas tinha esse caráter. E hoje, como a gente acaba tocando um repertório que está parado, entre aspas, né? Então as visões acabam sendo bem tradicionalistas, assim, não querendo falar mal de tradição e nem de nenhuma tradição, mas a gente às vezes perdeu um pouquinho de referência da linguagem mesmo, eu acho. Então é como se
muitas vezes, eu até me senti assim, algumas vezes subindo no palco para tocar, em palcos importantes pelo mundo, mas eu sentia uma intuição forte que eu acredito em mim também que tem, mas eu sentia às vezes que eu estava falando, é como se eu decorasse um texto em chinês, eu não falo chinês, era como se eu decorasse um texto em chinês e fosse para frente da plateia e falasse exatamente as palavras em chinês, com o som certo, e todo mundo ouvisse aquilo, mas ninguém lá falava chinês, assim, um pouco isso. Claro que pode parecer preconceituosa essa visão que eu enfim, falei aqui, que eu desenhei, mas tem um pouco disso, porque eu me sentia assim também, às vezes até ouvindo algumas vezes eu não... isso também crescendo, eu percebia que tinha um certo anacronismo assim, né, da música clássica. E outra, e você não sabe muito para onde ir com isso. Então, essa questão é muito complicada. Eu acho que justamente tem que valorizar a tradição e tem que aprender esse conhecimento específico e de performance, de linguagem, tem que ser feito, e ao mesmo tempo tem que se chegar a entender quais que são as novas maneiras e como você pode chegar nas pessoas. E para mim, cada vez mais, isso tem que ser feito também sempre com um olhar pedagógico para a coisa, porque a gente não está só tocando um repertório porque tem uma demanda de mercado que precisa disso. Sinceramente, eu nem sei o quanto essa demanda é real aqui e lá fora também, às vezes. Não porque não existem salas de concerto, não existem todas isso, mas eu fico pensando o quanto as pessoas têm a fome sabe, a sede de chegar lá e ouvir aquela música. Muitas vezes as pessoas não estão lá porque tem essa necessidade. É mais uma questão de carregar a tradição por carregar a tradição. Esse é o grande perigo, eu acho, né? Então, tem essa questão e tem também a questão de como o músico vai desenvolver o trabalho. A gente, quando entra numa escola de música, a gente aprende justamente esse artesanato, mas você passa por toda uma formação, inclusive pelo ensino superior, sabendo dos caminhos que são os caminhos antigos, eu acho, de como se faz a coisa, e sendo que no fundo não tem nem tanto espaço. Então, lidar com isso é bem complicado. Justamente como eu falei, eu quando entrei já estava com esse receio, né, com esse medo, né, que eu vou falar. O músico popular, já que não está muitas vezes, como aqui também não está incluso no curso formal, né, não tá, mas ele está trabalhando ele já sabe qual que é a cena que ele pode trabalhar. Digamos assim, o músico toca trabalhando à noite, o músico ele vai toca num bar, toca no restaurante, enfim, eu toco, faz show, ele aprende naturalmente, assim como no próprio ensino da música popular, vai muito com a coisa de tocar de ouvido, tocar com os outros, fazer arranjo. Isso são práticas comuns, e que é muito na prática, e muito prática conjunto, mas também individual, e se acha o seu jeito de fazer. Eles já vão tendo uma prática assim, de como entrar no mercado, ou o que pode ser feito, isso mesmo sofrendo bastante, porque eles são desvalorizados ainda bastante, enfim. E carregam uma baita tradição, um baita conhecimento. Digo músicos, por exemplo, músicos populares brasileiros que tocam chorinho, ou tocam, enfim, que querem se dedicar ao jazz. A cena pode existir, mas eles batalham muito para isso e não tem ainda um reconhecimento acadêmico, muitas vezes, né? O que eu acho que tem que ser repensado, né? Mas o músico clássico, não, ele entra ele quer viver em moldes que não foram renovados, porque justamente se passou uma tradição por geração a geração e sempre se repetia talvez por ser justamente referência da música que não se muda, aquela música que está lá e, entre aspas, não se muda, porque eu, sinceramente, sou o primeiro a defender que você tem que achar novas maneiras de interpretar esses textos e cada um, o que vê, quando é sincero, é válido. Em primeiro lugar, é válido, né? Então, justamente esse coração aberto para fazer música clássica, eu acho que é o que a gente mais precisa no meio, né? Eu trabalho com o mercado tradicional, eu sou um produto dentro dele hoje, jeito bizarro de falar, mas eu sou um produto dentro do mercado que já é um mercado tradicional há um tempo. No fundo, eu dei sorte, entre aspas, né? E de fato, sorte porque ganhei concursos, enfim, aconteceu. Mas eu acho que eu tento fazer esse trabalho, eu tento, de alguma maneira, repensar as estruturas que existem, mas em termos de empreendedorismo, eu acho que tem que ser mais livre. Talvez eu ainda estou descobrindo isso, ou talvez eu não arrisquei ainda meu máximo até onde dá para ir,
por exemplo, com música clássica mesmo que eu trabalho, porque na minha visão, é uma coisa extremamente livre e que não tem nada a ver com nenhum enquadro, nem social, nem econômico, nem estrutural físico, assim, né? Então não tem a ver com para mim, em qualquer lugar pode estar acontecendo, porque no fundo, é isso que no fundo para mim é a pureza da comunicação, daquela arte em si, né? Então eu prezo por isso. Mas como chegar nisso é difícil porque porque, claro, eu tive minha formação e, enfim, reverbero também ela um pouco, mas ao mesmo tempo você, por exemplo, se você vai fazer um projeto que é justamente desloca de um lugar tradicional ou desloca de uma estrutura, mas as pessoas em geral, elas vão comparar com aquilo que elas conhecem. Tem um pouco disso, né? Então, às vezes, você tem que fazer algum tipo de conversa com aquilo que é tradicional, ou fazer referências a isso, as pessoas entenderem o que você está fazendo de diferente. Mas tem vezes também que uma instituição, ela reconhecendo o que você faz também, isso valida para a maioria das pessoas que o que você faz também é bom. Tem de tudo nisso. Mas eu ainda acho que é possível renovar a estrutura que existe, mas o empreendedorismo é para ser desligado. Por exemplo, esse projeto do Pianosofia, depois eu posso falar, mas resumindo, era fazer uma coisa que era velha e nova, que é fazer sarau. Então é saindo da estrutura, não era nenhuma instituição, e não virou instituição também. Quer dizer, é uma instituição, porque tem um nome, tem um site, tem sei lá, enfim, é um projeto, tem músicos, tem uma trupe, mas não é uma empresa, não é uma coisa super informal ao mesmo tempo, porque eu queria informalizar, eu queria chegar nas pessoas assim, no pessoa para pessoa mesmo. Cheguei e falei assim, não, ouve isso aqui. Tá aqui do lado, tá bebendo uma cerveja, ouve isso aqui. Entrar nessa... Porque assim, você não vai fazer isso numa sala de concerto, teoricamente, né? Então, de alguma maneira, é uma estrutura já virada do que... E até na época que começou isso e tudo mais, eu fiquei um pouco na dúvida de como... Assim, eu toco com todo mundo. Eu toco com... Os meninos vêm, às vezes, também... gente nova que quer ler alguma coisa, eu estou aberto, justamente quando eu tenho tempo, estou aqui, eu gosto de ler, gosto de tocar com todo mundo, toco para qualquer um. Para mim tem muito a ver com isso, a ideia que eu queria. E com isso até, no fundo, entre aspas, para o mercado tradicional, que eu acho uma besteira, eu me desvalorizo. Né? Porque se eu estou tocando com qualquer um, por qualquer coisa, só para tocar e para chegar, né, teoricamente, o meu produto como pianista de concerto, ele decaiu em valor, porque teoricamente está custando quase nada para alguém me ouvir. Então por que eles teriam que... Tem esse tipo de... Claro, eu enfrento essa... A ideia é desmistificar um pouquinho a coisa da música clássica, do piano, do concertista, que só aparece no palco, lá longe, e você não tem acesso. É porque a coisa da Ferrari, assim, assim se você não tem acesso é muito caro, né? E daí você quer ter, que é uma coisa que as pessoas pagam caro porque justamente é inatingível, né? Digo assim, a referência, o paga caro é inatingível, é o difícil, é o que vem de fora, é o que... Tem várias disso. Porque se fosse acessível, se todo mundo tivesse, muitas pessoas... Se todo mundo tivesse Ferrari, talvez umas pessoas que hoje têm Ferrari não iam querer mais ter Ferrari. Então não é pelo carro em si que elas têm, às vezes é só pelo glamour, E é isso que eu acho que é a doença da coisa. Isso que impede as pessoas de ouvir de fato aquela música. O que me interessa, na verdade, é fazer as pessoas ouvirem aquela música. E eu acho que o problema está justamente naqueles que acabam tratando lá com exclusividade e tem, entre aspas, tem acesso e os que não têm e também acham que é exclusividade. Então, no fundo, claro, esses me interessam chegar nesses porque eles estão abertos e eles não têm, às vezes, ideia que é uma música super legal, não é inatingível, não é chata, não é pra velho, todos os estereótipos que a gente tem de música clássica, né? Mas enfim, eu acho que a minha principal vontade é justamente me comunicar com as pessoas. Essa acho que desde pequeno, assim, o que me faz estremecer, assim, sabe, de me empolgar, de me cativar e até de me perder, assim, mas justamente conseguir transmitir uma ideia ou receber uma ideia de alguém, conseguir chegar numa pessoa, porque é um universo, cada pessoa é um universo. Então, quando eu me aproximo de alguém e me comunico, converso, é tanta coisa, é tão complexo, mas é tão bonito, é tão rico, e é tão sincero, é tão... Enfim, isso é o que mais me apaixona. Música é um jeito de fazer isso, é um jeito lindo de fazer isso, né? Mas tem milhões. Eu acho que se eu não fizesse música, justamente, ter que fazer alguma coisa para eu lidar com pessoas. O que mais me alimenta é isso.
E acho que o que eu mais, o que mais, claro, me satisfaz é quando eu toco um concerto, mas chega alguém depois, sabe assim, aquela coisa, você salvou um suicida, não assim, mas às vezes, mas chega alguém emocionado de fato. Isso pode ser alguém que não entenda, bolhufas, sabe? Ou caiu lá de paraquedas, ouviu uma coisa que tocou de verdade e desagou naquilo. Daí, nossa, isso é o que me faz saber que eu vale demais a pena, que eu faria isso assim, em qualquer situação. Eu sei que eu vou fazer isso, eu nunca abandonaria isso na minha vida, então